escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos em mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Como é bom poder estar aqui com vocês e saber que juntos estamos aqui reunidos para aprender a Palavra de Deus. Crianças, então eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia para poder acompanhar comigo a aula de hoje. Então, antes de tudo, vamos fazer a oração para dar início à nossa aula. Senhor meu Deus, querido Pai, em nome de Jesus estamos aqui mais uma vez, Senhor, juntos para aprender a Palavra do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, nosso coração, Pai, nos capacita, nos renova. Pai querido, usa, Pai, cada criança que está assistindo essa aula, esse vídeo, Senhor. Usa cada lar, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser usados como um instrumento para levar a Tua Palavra a cada um daqueles que ainda não conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós estamos, crianças, hoje já na 9ª lição da nossa revista, Nós estamos nesse trimestre falando sobre alguns heróis e heroínas da Bíblia. E hoje nós vamos conhecer a história de mais um herói, o herói Mardoqueu. A história de hoje tem como título Mardoqueu, um herói conselheiro, que está lá no livro de Esther, essa história que nós vamos aprender. Crianças, no decorrer da nossa vida cristã, nós enfrentamos algumas perseguições, Porque assim, crianças, o inimigo, ele não quer paralisar aquelas pessoas que já estão paradas, e sim aquelas pessoas que estão trabalhando para o bom andamento da obra de Deus, do reino de Deus aqui na terra. E a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, mesmo que o inimigo tente nos derrubar. Sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E isso que nós vamos aprender com a história de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um homem íntegro, Um homem que teve uma boa ação de criar a rainha Esther. Vocês já conhecem a história da rainha Esther, que ela foi escolhida, dentre muitas moças ali, para ser a rainha do rei Assuero. Mas tudo isso tinha um propósito através da sua vida. Por que Deus permitiu que ela chegasse nesse lugar? Porque ela tinha o propósito de libertar ela e o povo judeu da maldade de um homem ali do reino. Crianças, Mardoqueu, todos os dias ele ficava ali às voltas do palácio para saber notícias de Esther, e poder aconselhá-la da melhor forma possível. E ele falou para Esther que não era chegado o momento ainda dela se revelar do povo judeu. E um certo dia, como Mardoqueu ficava ali nas portas do palácio, ele viu 2 servos do rei tramando contra a vida dele. Então ele foi, chamou Esther e falou o que estava acontecendo. Então Esther foi até o rei, falou que Mardoqueu tinha visto aquela situação, e o rei mandou fazer uma investigação e descobriu que realmente Mardoqueu estava certo. E esse feito de Mardoqueu foi colocado lá no livro das crônicas, lá no livro dos bem-feitos do reino. Então, crianças, houve uma cerimônia, que o rei colocou um homem num cargo muito importante. Esse homem era Amã. E Amã, ele era um homem mau, mas era de extrema confiança do rei, e ele se tornou muito importante, e todos deveriam se prostrar perante ele quando ele passasse. Então, todos, menos Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se prostrava diante de nenhum homem, ele só se prostrava diante de Deus. E isso foi criando um ódio no coração de Amã.
né? E Amã planejava matar Mardoqueu por causa de tudo isso. Então, o que o Mardoqueu fez? Amã, ele foi até lá sua esposa, seus amigos, e se aconselhou com eles. Então, eles falaram o seguinte: olha, constrói uma forca, né, para poder matar Mardoqueu. Então, ele seguiu esse conselho. E olha o que ele fez, crianças. Ele tinha tanta raiva que ele foi até o rei para pedir que o rei assinasse um decreto para que todo o povo judeu fosse morto. E quando chegasse aquela data marcada, eles seriam exterminados. E o rei, ele não sabia que o povo judeu era o povo de Ester. E ele selou aquele decreto com o seu anel. E todas as províncias do reino, todos os lugares foram informados que naquela data marcada o povo judeu seria exterminado. E isso deixou Amã feliz, mas também deixou Mardoqueu muito triste, porque quando ele ouve essa notícia, ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, vestiu roupas de saco, né? De panos de saco, colocou cinza na cabeça e foi se prostrar e chorar diante de Deus, porque Deus que resolve os nossos problemas, né, crianças? Então ele se prostrou perante a Deus. Ele não podia entrar no palácio vestido dessa forma. Então ele ficou ali chorando e orando, e isso chegou ao ouvido de Ester. E quando Ester mandou que um dos seus servos chegasse até Mardoqueu e perguntasse o que estava acontecendo, ele informou a ela e pediu que ela fosse diante do rei e intercedesse, porque tinha chegado o momento de Ester se revelar como judia. Então, crianças, Ester, ela temeu. Ela falou que ela não podia chegar até o rei, porque ela não tinha sido chamada. E naquela época a rainha só podia chegar diante do rei se ela fosse chamada, né? Então, Mardoqueu falou para ela que se ela estava ali, era algum propósito de Deus para que ela pudesse fazer algo pelo seu povo. E que se ela não fizesse, Deus iria levantar outra pessoa para fazer. Então Ester, ela foi corajosa. Ela seguiu os bons conselhos de Mardoqueu, foi orar antes de tudo. Ela ordenou que todo o povo judeu orasse e jejuasse por 3 dias. E no final desse jejum ela iria na presença do rei. E se ela tivesse que morrer, ela iria morrer. Mas ela iria enfrentar o rei Assuero. Mas Deus é tão bom que ela alcançou graça diante do rei. E ele permitiu que ela falasse. Então ela chamou o rei para um banquete. E ela convidou o rei e também Amã. E quando eles foram convidados para esse banquete, Amã ficou muito feliz, né, pelo convite da rainha Ester. Mas ele se entristeceu quando ele saiu dali, porque ele encontrou com Mardoqueu. Então, ele já tinha, eu falei que ele construiu a forca, né? Então ele construiu a forca para poder matar Mardoqueu ali. Mas Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono durante essa noite. E ele perdeu o sono, crianças. E Deus fez com que ele lembrasse, né? Ele fosse pegar ali o livro dos bem-feitos do reino e pediu que alguém lesse para ele. Então foi aí que leram e informaram que Mardoqueu tinha salvado a vida do rei. Então o rei perguntou o que eles tinham feito para recompensar Mardoqueu. E nesse momento, Amã aparece ali no pátio do palácio e o rei permite que ele entre na sua presença, né? Vocês já conhecem um pouco essa história. E Amã, muito orgulhoso, achando que era ele, o rei pergunta: o que eu posso fazer para recompensar um homem? Então ele falou que o rei deveria fazer, colocar a coroa real, vestir as suas capas, né, colocar em cima de um cavalo e sair dizendo que o rei fazia dessa forma quando queria honrar alguém. Mas ele estava achando que era ele que seria recompensado. Mas o rei mandou que ele fosse e honrasse
o judeu Mardoqueu. Para vocês verem, crianças, que Deus é tão maravilhoso que Ele não precisa, nós não precisamos nos vingar de ninguém, porque Deus nos recompensa pelas nossas boas atitudes. E é o que diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 17, que diz: ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Então nós precisamos fazer apenas as coisas boas e Deus vai nos recompensar da melhor forma. E foi essa a recompensa de Mardoqueu. Então Mardoqueu foi honrado pela sua atitude, crianças. E aí chegou o dia do banquete. E eles foram. Quando ele ficou triste, foi para sua casa murmurar, né, o que tinha acontecido, chegou os guardas reais e levaram para o banquete que ele tinha sido convidado. Então, chegando ali no banquete, a rainha Esther revelou ao rei o que a mãe estava planejando, o decreto que ele tinha mandado fazer. E o rei se irou com Amã. E ele ficou tão irado que ele saiu para dar um tempo lá fora para respirar, né? E aí os seus guardas falou que Amã havia feito uma forca para matar Mardoqueu. Então, nessa própria forca que ele construiu, ele foi morto. Ele e os seus familiares. Então, crianças, com essa lição, nós precisamos entender que Deus, Ele cuida de cada um de nós, sem precisar que nós agimos com as nossas próprias forças. E sabe o que aconteceu? Além deles serem honrados, né? Mardoqueu foi honrado, Esther conseguiu salvar o povo judeu e a sua própria vida também, porque ela revelou que ela era judia e ela pediu que o rei Assuero mudasse todo o decreto que tinha sido feito anteriormente e que eles pudessem se defender, né? Que o povo judeu fosse salvo desse decreto. E o rei Assuero permitiu que isso acontecesse. E todos os bens de Amã foram parar nas mãos de Mardoqueu. Como Deus é bom, crianças! Deus, Ele cuida de nós e Ele nos recompensa. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando nós seguimos os bons conselhos, nós temos sucesso em tudo. Lá no livro de Provérbios, vai nos dizer que a nossa memória em ação de hoje, crianças, lá no livro de Provérbios vai dizer, no capítulo 13, no versículo 13, que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os lábios se destrói. E o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos seguir os conselhos que são baseados na palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para saber se realmente aquele conselho que a gente recebeu está baseado na palavra de Deus. Que nós possamos ser crianças, adultos, né, uma nova geração que possa fazer a diferença na obra de Deus, na presença do Senhor e nesse mundo em que vivemos. Amém? Que nós possamos ser como Mardoqueu, ser bons conselheiros baseados na palavra de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Vamos ficar firmes na presença do Senhor. Nós sabemos que os tempos estão difíceis, mas que nós possamos ser obreiros de valor e verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Amém? Fiquem na paz do Senhor, um grande beijo e até a próxima aula.